O vídeo de hoje é um alerta sobre 7 pecados que você deve ter muito cuidado em 2026. Se você é um homem cristão, o próximo ano vai exigir uma vigilância, porque vai se travar uma batalha espiritual muito grande. O perigo não está somente em pecados que estão ali evidentemente. Talvez você não esteja percebendo, e hoje eu quero te alertar para 7 pecados que o cristão precisa tomar muito cuidado para que isso não prejudique a sua vida espiritual. E na descrição final eu vou deixar uma lista de leitura para ajudar nessa batalha. O primeiro grande pecado é o pecado do secularismo prático. O perigo não está somente em negar a Deus com os lábios, mas viver como se ele fosse irrelevante no nosso cotidiano. Salmo 94 fala que o Senhor tudo vê. Uma citação de Calvino muito interessante que diz que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. Quando Deus é confinado somente ao culto, no sentido que você só é cristão no culto e todo o resto da semana você passa a ser governado por outras coisas, pelos senhores do trabalho, por as coisas que você vê no dia a dia, alguma coisa não está certa. Você precisa ter o pensamento voltar a Cristo em todos os momentos. O segundo pecado é o liberalismo teológico. O segundo pecado está relacionado à teologia liberal, que é o que? A tentativa de adaptar as escrituras para os nossos tempos atuais e não o que a santa palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo até fala que teriam comichão nos ouvidos porque não suportariam a sã doutrina. E é isso que acontece quando os liberais tentam adaptar as escrituras para o cotidiano atual. A autoridade da escritura depende inteiramente daquilo que Deus já afirmou, pois Deus é o seu autor. Quando a Bíblia deixa de confrontar, ela passa a massagear egos e a se adaptar a vontades e aos desejos dos corações. O terceiro pecado está em ideologias nefastas. Essas ideologias do mundo geralmente prometem justiça social e igualdade, mas sem salvação, sem cruz, sem arrependimento, sem Cristo. Abraham Kuyper afirma que não há só um centímetro quadrado na existência sobre o qual Cristo não diga, este é meu. É uma frase fortíssima do Kuyper que eu gosto bastante. Ideologia é religião falsa, mas com uma linguagem carregada de bondade. O quarto pecado é o pecado da ira. A ira será vendida como virtude, como ser uma pessoa que resolve as coisas, que não deixa as pessoas passar por cima. Quebrando o que o Tiago fala em relação a esse pecado. Em Tiago 1, versículo 20, o puritano John Owen afirma: o pecado que não é mortificado, ele acabará mortificando você. Portanto, mortifique a ira para não pecar em 2026. O zelo sem o domínio próprio é apenas orgulho ao megafonte. Portanto, sejamos praticantes e não tão somente ouvintes da palavra de Deus. O quinto pecado é a impureza sexual. A impureza sexual será defendida como algo bom, como sinônimo de liberdade e autenticidade, como algo bom. Mas a santidade, ela não pode se limitar a você com Deus. Ela tem que ter essa questão de uma demonstração pública, que está sempre se guardando da pornografia, da imoralidade, dos pecados sexuais. É um pecado que muitos homens acabam caindo realmente. Isso acaba drenando a sua espiritualidade, prejudicando seriamente a vida com Deus. O sexto pecado é a distração espiritual. O cristão de 2026 ele será perseguido
mas sim ele vai estar cheio de distrações. Ed Baxter fala que poucos se perdem por grandes pecados, mas muitos se perdem por negligência. Então as distrações das redes sociais, elas acabam destruindo a sua vida devocional. Quem não sustenta atenção na palavra, no devocional, na vida de oração, será moldado e doutrinado pelo algoritmo da rede social. O sétimo pecado é a preguiça espiritual. Este último pecado aqui da lista é a preguiça espiritual. Negligenciar meios de graça, sua vida devocional, sua vida de oração. Então, às vezes, ele também comete pecado no trabalho, quando ele não é um bom empregado, quando ele não está fazendo o seu trabalho com dignidade. Então são pecados relacionados à preguiça. Você tem que louvar a Deus tanto em seu trabalho secular, quanto também, não somente na igreja, mas no seu trabalho secular. Você tem que dar um exemplo de um bom funcionário, não ter preguiça. O cristão, ele tem que ser o melhor funcionário, sem dúvida, o funcionário mais diligente, o mais responsável e o que mais as autoridades, o chefe pode confiar, colocar algo em suas mãos. Existe maturidade espiritual sem disciplina espiritual. Os pecados de 2026 não virão com rótulo de pecado. Eles virão mascarados. Virão como processo de empatia, cansaço, autenticidade, liberdade, tolerância. Se você quer permanecer firme, você precisa estar firmado na palavra, na sã doutrina, na leitura e na disciplina de oração e no culto público. Na descrição eu vou sugerir uma lista de leitura para te ajudar nessa caminhada. Se esse conteúdo te edificou, curta, compartilhe e se inscreva no canal O Homem Reformado para receber mais vídeos como este. Um forte abraço.